Às 7 horas e 33 minutos, aproximadamente 20 minutos após a decolagem, o avião sobrevoava o Monte Fuji a uma altitude de 9.500 metros, ou 31 mil pés. Um dos passageiros, Takamaru Tamiya, um universitário de 27 anos, levantou-se do assento e caminhou até a frente do avião para encarar os passageiros enquanto tirava uma espada katana do sobretudo. Então, ele fez um anúncio surpreendente: estava sequestrando o avião. O pânico começou a se instalar no avião, mas alguns passageiros pensaram racionalmente sobre a situação. Ele era apenas um jovem e havia 120 passageiros no avião. Momentos depois, em diferentes partes do avião, outros homens se levantaram, alguns carregando katanas, outros carregando armas e outros até bombas. Mas como eles conseguiram levar todas essas armas para dentro do avião, passando pela segurança do aeroporto? E qual era a intenção desses homens por trás do sequestro do voo 351? Além disso, o que isso tinha a ver com a Coreia do Norte? Os eventos que se seguiram foram alguns dos eventos mais inacreditáveis que ocorreram em um sequestro de avião, onde as autoridades e os sequestradores usaram táticas inteligentes para conseguir o que queriam. Em 31 de março de 1970, 8.122 passageiros pegaram um voo de Tóquio para Fukuoka. Empresários, turistas, estudantes universitários e médicos a caminho de uma conferência médica. Um deles era Shigeru Kihara, um dos médicos mais famosos do Japão. Também entre os passageiros estavam algumas pessoas notáveis, como o arcebispo católico romano e cardeal Stefan Fumo Hamlo. Também Muriaki Wakabayashi, um baixista de uma banda de rock japonesa em ascensão, além do diretor regional da Pepsi. Os sequestradores, por outro lado, eram todos jovens estudantes das universidades de Tóquio e Kyoto. Um deles nem estava na universidade, pois tinha apenas 16 anos na época. Mas o que mais chocou os passageiros foi que um dos sequestradores era o próprio Muriaki Wakabayashi. Eles se apresentaram como Asheno Jou, em uma referência a um mangá de boxe que se traduz em lutar pelo amanhã. Além disso, os estudantes eram membros da facção do Exército Vermelho da Aliança Comunista Japonesa. Tamiya, a líder do grupo, estava tentando invadir a cabine, e os pilotos em pânico estavam transmitindo informações por rádio para a torre de controle, exigindo ajuda. Enquanto isso, o restante dos sequestradores amarrava os passageiros do sexo masculino aos seus assentos. Ao invadirem a cabine e imobilizarem os pilotos, os sequestradores assumiram o controle total do avião. Mas a pergunta que todos provavelmente estão se fazendo é: como eles contrabandearam todas aquelas armas? Veja bem, estávamos nos anos 70 e a política de voo e a segurança aeroportuária ainda eram rudimentares e muito frouxas. No sequestro tradicional de aeronaves, os passageiros são mantidos reféns em troca de exigências monetárias. Mas as exigências dos estudantes eram tanto estranhas. Eles pediram ao piloto que atravessasse o Oceano Pacífico até Havana, Cuba, porque aparentemente eram membros de um grupo militar comunista. Então, eles buscaram ir a Cuba e estabelecer contato com as forças revolucionárias lideradas por Fidel Castro. Lá, eles acreditavam que receberiam treinamento militar e ajudariam a derrubar o imperialismo do atual governo japonês. Mas eles eram movidos pelo amor ao Japão, como eles alegavam. Esse sequestro seria a faísca que inspirará e promoverá a revolução em seu país e em toda a Ásia. Ou assim eles pensavam. Eles queriam ir para Cuba, mas houve um erro fatal em seu plano. O voo 351 da Japan Airlines, também chamado Iodo, é um avião Boeing 727, que foi projetado para voos de curto e médio alcance apenas, com uma autonomia de aproximadamente 4.200 km, onde a distância de voo entre Cuba e Tóquio é superior a 12.000 km, ou 7.500 metros. O piloto fez o melhor possível para explicar que seria impossível para o avião voar para Cuba, e se tentassem, se encontrariam no Oceano Pacífico. Essa notícia chocou os sequestradores, que não esperavam por isso. Então, eles tiveram que pensar rápido e elaborar um novo plano. Depois de alguns minutos pensando, eles decidiram que sua melhor opção era encontrar um novo destino para evitar serem pegos pelas autoridades japonesas. Então, após mais discussões, eles optaram por pousar em outro país comunista, a Coreia do Norte. Eles escolheram porque a Coreia do Norte tinha a mesma ideologia. Eles pensaram que poderiam se estabelecer lá e tentaram hospedar uma base e estabelecer boas relações com o governo de Kim Il-sung. O piloto ouviu o seu novo plano e o informou de outro grande problema.
O avião estava começando a ficar sem combustível, pois ele só tinha o suficiente para o destino original, que é Fukuoka. Os sequestradores não tiveram outra escolha a não ser pousar em Fukuoka, com a vantagem de ter reféns que permitiria que eles exigissem o abastecimento do avião e retomassem a viagem. Às 9 horas, o avião chegou no aeroporto de Fukuoka. Rapidamente, eles foram cercados pelas autoridades, além de jornalistas que vieram reportar os eventos ao vivo, e uma multidão de milhares que vieram testemunhar o primeiro sequestro de avião japonês. O vice-ministro de Transportes, Shinjiro Hanamura, estava presente para supervisionar o resgate dos reféns e evitar qualquer escalação. Ambas as partes se prepararam para qualquer impasse que seria usado para navegar o espaço aéreo norte-coreano, simplesmente porque não podiam confiar no controle aéreo de Pyongyang para orientação. Tamia até chegou a ameaçar matar os reféns se as exigências não fossem atendidas. Um acordo foi finalmente feito e os sequestradores concordaram em libertar 23 passageiros, principalmente mulheres, crianças, pacientes e idosos, em troca de combustível. E como a Coreia do Norte é bastante reclusa e não tem laços diplomáticos com o Japão, os oficiais de Fukuoka tiveram que passar rapidamente um mapa da Coreia do Norte para os pilotos, que seria usado para navegar o espaço aéreo norte-coreano, simplesmente porque não podiam contar com o controle aéreo de Pyongyang para orientação. Ter um mapa é ótimo, mas havia um grande problema. Eles ficaram surpresos ao descobrir que o mapa que receberam era um mapa de linhas básicos de livros escolares, com quase nenhum detalhe e, principalmente, sem nenhum dado aéreo. À medida que a situação dentro do avião se intensificava, os pilotos não tiveram outra escolha a não ser decolar e rezar por uma resposta pacífica do controle aéreo de Pyongyang. Poucas horas depois, o avião estava prestes a cruzar o paralelo 38, também chamado DMZ, uma zona desmilitarizada que separava o norte e o sul depois da Guerra Civil. Mas aqui está o ponto assustador. Todo piloto sabe que o espaço aéreo acima da zona DMZ é uma zona de exclusão aérea e que qualquer aeronave que entrar em território coreano sem motivo e com o conhecimento de ambos os países pode ser abatida imediatamente. Os pilotos tentaram desesperadamente fazer qualquer contato com a torre de controle de Pyongyang, caso as autoridades japonesas não pudessem informá-los dessas circunstâncias especiais, o que provavelmente era o caso. Seus medos começaram a se tornar realidade, porque os pilotos não receberam nenhuma resposta de Pyongyang. Naquele momento, um dos pilotos tentou desesperadamente alertar os sequestradores sobre as implicações de voar mais para dentro da zona, mas Tamia insistiu em continuar. Por algum motivo, ele tinha certeza que a Coreia do Norte iria abrir seus braços para os heróis revolucionários do Japão. Então, com as armas apontadas para eles, os pilotos não tiveram outra escolha a não ser continuar voando e rezar para conseguirem pousar em Pyongyang inteiros. Todos sabiam que tinham chegado ao ponto sem retorno. O avião havia entrado na zona DMZ e todos na cabine prendiam a respiração, antecipando terrivelmente qualquer coisa da Coreia do Norte. E, para seu horror, seu medo se tornou realidade mais cedo do que esperado. 2 caças emergiram das nuvens e abriram fogo. Todos pensaram, este será o fim. Mas após alguns segundos, os 2 caças pararam de atirar. Não demorou muito porque os pilotos perceberem que o avião não estava danificado. Seriam apenas tiros de aviso? E o que eles deveriam fazer agora? Todas as suas perguntas foram respondidas quando receberam uma mensagem de rádio. Era em inglês, mas com um forte sotaque coreano. Era Pyongyang. Aliviados, os pilotos explicaram rapidamente as circunstâncias inusitadas que os levaram até ali. E, contra todas as probabilidades, a torre de controle norte-coreana ordenou aos pilotos que sintonizassem uma determinada frequência para serem escoltados pelos caças e deu a eles permissão para pousar. Os jovens sequestradores estavam radiantes com a reviravolta dos acontecimentos, com as mãos no ar, aplaudindo e cantando. Eles finalmente encontrariam o líder da Coreia do Norte e dariam os primeiros passos em direção à sua gloriosa revolução. Mas, para os passageiros, a história era diferente. Agora eles sabiam que o seu destino estava nas mãos de um regime comunista, sobre o qual ouviram histórias terríveis. Eram 15h19. Quando as rodas do avião tocaram a zona de pouso do aeroporto de Mahan, no leste de Pyongyang, os sequestradores estavam olhando pelas janelas, contemplando sua nova vida como revolucionários. Bandeiras norte-coreanas estavam em todas as partes, fileiras e fileiras de soldados norte-coreanos e até mesmo oficiais de alto escalão. E, surpreendentemente, também havia grupos de civis segurando cartazes de boas-vindas, além de um grupo de jovens segurando buquês de flores e cantando o hino nacional. O som de alto-falantes anunciou em alto e bom tom: "Esta é a República Popular Democrática da Coreia,
presidida pelo grande líder Kim Il-sung. Bem-vindos ao povo que se opõe ao imperialismo japonês. Um dos sequestradores, em êxtase, abriu a porta do avião, observando os oficiais de alto escalão se aproximando para saudar os heróis que se juntaram à revolução. Ou assim eles pensavam. De repente, outro sequestrador gritou e exigiu que a porta fosse fechada, e correu para fechá-la. Seu amigo, perplexo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele pediu que olhassem pelas janelas. Além das bandeiras e soldados norte-coreanos, eles observaram algumas coisas suspeitas. Havia alguns carros fabricados no Ocidente estacionados no aeroporto. Mas qual o problema? Bem, é sabido que a elite e a família de Kim Il-sung geralmente não usam esse tipo de carro. Eles também sentiram que o número de aviões era bastante alto. Pior ainda, eles notaram do lado de fora do aeroporto vários arranca-céus altos. Pior ainda, quem fechou a porta apontou para algum lugar. Eles notaram um homem negro vestindo um uniforme militar do ZEWA. Qualquer outra coisa poderia ter uma explicação, mas um homem negro com um uniforme militar do ZEWA na Coreia do Norte? Impossível. Os sequestradores tinham sérias dúvidas, mas precisavam confirmar. Então, um dos sequestradores abriu repentinamente a porta do avião e perguntou em inglês ao motorista do ônibus que, por sua vez, estava encarregado de escoltá-los: "Isto é Seoul?" Sozinho e em pânico com a pergunta repentina, o motorista do ônibus também respondeu em inglês: "Sim." O sequestrador fechou a porta imediatamente. Naquele momento, eles tiveram certeza de que aquilo era Seoul, não Pyongyang. Mas como? Pois bem, durante a escala em Fukuoka, os técnicos encarregados de reabastecer o tanque do avião notaram que ele não estava nem pela metade. Mesmo assim, fingiram para reabastecer o tanque e dar mais tempo para as autoridades elaborarem um plano. O mapa fornecido aos pilotos tinha uma pequena inscrição para sintonizar o rádio em uma determinada frequência. Então, durante a decolagem, os pilotos receberam instruções para seguir um curso preciso e aguardaram novas instruções. Ao mesmo tempo, as autoridades japonesas informaram a Coreia do Sul sobre o incidente. Assim, ambos os países colaboraram para enganar os sequestradores. A CIA também estava envolvida, já que o executivo da Pepsi, que era americano, estava a bordo do avião. Quando o avião estava próximo da zona DMZ, os dois caças eram na realidade jatos sul-coreanos e os pilotos foram contatados pela torre de controle de Seoul, em vez de Pyongyang, que os escoltaram até o aeroporto de Gimpo, em Seoul. O desafio neste plano é como fazer um aeroporto em Seoul parecer o de Pyongyang. Durante as poucas horas de voo de Fukuoka, eles discutiram o aeroporto de Gimpo para fazê-lo parecer um aeroporto norte-coreano. Eles substituíram todas as bandeiras sul-coreanas por norte-coreanas e tiraram todas as companhias aéreas comerciais da pista e cobriram qualquer logotipo ou anúncio. Infelizmente, o plano falhou. Na pior das hipóteses, se a situação saísse do controle, inúmeras forças especiais estavam de prontidão, prontas para derrubar os sequestradores. Havia também um plano para neutralizá-los, injetando gás sonífero ou colocando soníferos na água e nas refeições fornecidas a eles. Mas os dois países e a CIA não queriam tomar nenhuma medida que pudesse colocar os reféns em perigo. Antes de recorrer à violência, as autoridades tinham uma proposta para os sequestradores: trocar os reféns pelo ministro dos Transportes, que se ofereceu para salvar a todos. Veja bem, para as autoridades japonesas e sul-coreanas, era mais fácil monitorar um homem em vez de 99 reféns, embora fosse uma jogada arriscada. Após 3 dias de negociações, os sequestradores concordaram em libertar todos os passageiros em troca do vice-ministro, Shinjiro Yamamura. Primeiro, libertaram metade dos passageiros. Eles cederam seus membros como substitutos. Ele estava do topo da escada do avião, enquanto o vice-ministro estava na parte inferior. Ambos estavam dando um passo de cada vez. A situação foi estressante, mas depois de uma dúzia de passos, os sequestradores pegaram o vice-ministro. Eles o amarraram em uma cadeira e então liberaram o restante dos reféns. Os sequestradores apareceram no pé da escada enquanto o último refém estava no topo, e eles continuaram a troca novamente. Às 18h05 do dia 3 de abril, o avião com 9 sequestradores, 3 pilotos e o vice-ministro decolou do aeroporto de Gimpo, em Seoul, e seguiu para o campo de aviação de Maran, na Coreia do Norte. Aproximadamente às 19h20, o avião pousou em Pyongyang. A Coreia do Norte solicitou que os sequestradores entregassem suas armas, mas havia algo que ninguém esperava.
Todos ficaram chocados ao descobrir que todas as espadas, pistolas e bombas eram, na verdade, falsas. Os sequestradores e o vice-ministro, que pensavam que seriam escoltados diretamente para um campo de internamento ou prisão, foram surpreendentemente bem recebidos pelas autoridades. Eles foram levados para um hotel e tiveram um banquete completo. Os pilotos e o vice-ministro foram autorizados a voar para o Japão depois de ficarem sem fôlego e jantarem por alguns dias até que pudessem receber uma bateria de partida para o avião, já que a Coreia do Norte não tinha um para aviões da Boeing. Mas os tripulantes do Iodo usaram uma bateria de carro e um cilindro de ar comprimido local para dar a partida no avião. No dia seguinte, excluindo os sequestradores, os 3 pilotos e o vice-ministro puderam retornar em segurança para o Japão e a situação do sequestro finalmente terminou. Quanto aos sequestradores, eles foram levados pela Coreia do Norte e rejeitaram qualquer pedido de extradição. De acordo com as notícias norte-coreanas, o líder supremo Kim Il-sung declarou que queria assegurar que os sequestradores fossem bem tratados. Eles viveram normalmente e passaram por treinamento político entre as décadas de 1980 e 1990. 3 deles morreram, incluindo Takamaru Tamilha. É triste que tenha sido devido a uma doença. Outro foi preso enquanto se infiltrava no Japão em 1988. Enquanto isso, outro foi preso na Tailândia em junho de 2000, sob acusações de falsificação. Enquanto isso, o restante continuou a viver suas vidas com suas esposas em uma pequena vila chamada Little Japan. Em 2014, eles abriram uma conta no Twitter com o nome Iodo Iodo, onde os membros sobreviventes às vezes compartilhavam fotos de suas famílias e deram atualizações sobre suas vidas.